Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 12 de novembro. Nós estamos concluindo hoje a 32ª semana do Tempo Comum. Estamos em pleno Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Olinda e Recife. Ontem tivemos a abertura, uma experiência linda, maravilhosa. É uma grande graça. Eu peço a você que acompanhe a programação do Congresso Eucarístico Nacional por meio das redes de televisão católicas, a Rede Vida de televisão, a Canção Nova e outras. E é com muita alegria que eu compartilho a sua companhia, seja por meio do YouTube, por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts. Todos os dias estamos juntos, refletindo, rezando com a Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E Jesus disse: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje pode ser dividido em 3 pequenas partes. Tome a sua Bíblia e acompanhe a reflexão. A primeira parte é o versículo 1, o primeiro versículo. Encontramos aí a introdução que Jesus faz à parábola. Nos versículos 2 a 5, encontramos a parábola propriamente dita, a parábola da viúva e do juiz iníquo. E, finalmente, os versículos 6 a 8, aqui está a atualização que Jesus faz para os seus discípulos. Os exegetas, os estudiosos desses textos, são unânimes em dizer que essa atualização foi feita posteriormente, já nas comunidades de Lucas, bem mais adiante. Lucas, na introdução da parábola, o versículo 1, dá o significado da parábola, exatamente porque ele tem o desejo de nos mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Insistência, perseverança, são 2 valores importantes na vida de oração. Somente quem confia muito em Deus ou está muito necessitado, por exemplo, de uma graça, de uma cura, mantém-se fiel e irredutível na súplica. Deus atende aquele que com perseverança testemunha o desejo de que se faça justiça.
O tema da oração é muito precioso no Evangelho de Lucas. Em Lucas, Jesus é o orante por excelência. Em todas as grandes decisões que ele tem que tomar, no Evangelho de Lucas, Jesus antes está em oração. Se retira para a montanha, para um local deserto e ali ora ao Pai. Ele, por exemplo, ora no batismo, Lucas 3:21. Ele ora antes da escolha dos 12, Lucas 6, versículo 12. Ele ora antes da profissão de fé de Pedro, Lucas 9:18. Ele ora antes da transfiguração, Lucas 9:28. Ele ora antes de ensinar o Pai Nosso, Lucas 11, versículo 1. E ele ora na agonia do Getsemane. É a oração mais dura, pesada e complexa. Jesus ora tendo diante de si o suplício e o seu massacre. Lucas 22, versículo 40. Jesus é o orante por excelência. É por isso mesmo que ele insiste com os seus discípulos sobre o poder da oração. Nesse caso, é uma oração de súplica. Às vezes, numa outra causa, envolve uma situação de justiça. E Deus escuta, ele mesmo diz que escuta a prece dos pobres, dos aflitos, de uma pessoa frágil, de uma pessoa pobre, necessitada do amor de Deus. Jesus também puxa para si mesmo a responsabilidade. É assim também que deve ser apresentada a nossa causa diante de Deus. E os personagens que aparecem no texto. As viúvas, juntamente com os órfãos e os migrantes, lá no livro do Deuteronômio, eles são um grupo especial. Simbolizava exatamente a categoria mais frágil de Israel. A categoria social mais frágil era exatamente, sobretudo, os trabalhadores braçais, os semi-escravos ou escravos, trabalhadores dos portos, gente muito simples e socialmente muito limitada. As baleias, os peixes grandes, estão entre as categorias mais fragilizadas, sobretudo quando é Páscoa. Às vezes, os pobres, as viúvas, os órfãos, os sofridos, são expostos aos abusos de poder, exatamente porque, tantas vezes, não havia ninguém por elas. O juiz não respeita nem Deus, muito menos as pessoas. Mas a viúva não se resigna, ela não se acomoda, ela não começa a choramingar pelos cantos de parede. Ela pede de modo insistente e forte. E o juiz resolve atendê-la para se ver livre dela, para não mais ser incomodado por essa mulher inoportuna. Jesus não tem vergonha de comparar a ação de Deus com os comportamentos humanos tão negativos. Por exemplo, um ladrão noturno, um administrador desonesto, hoje um juiz iníquo. Aqui paramos para fazer uma explicação. Na verdade, Jesus não compara Deus com um ladrão noturno. Ele compara o modo como Jesus virá na sua glória do céu, como juiz e senhor da história, o modo como ele virá é o mesmo modo como um ladrão age, na surdina, na calada da noite, sem que ninguém veja, de modo inesperado e inaudito. Será assim também o modo como Jesus Cristo virá como juiz e senhor da história. Não sabemos muito, nada sobre o como ou sobre o quando. É essa pergunta que está no coração da humanidade. Quando vai acontecer isso? Onde estes sinais são visíveis? Jesus diz, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. O importante
é exatamente manter a fidelidade ao amor. Aquele juiz da parábola não respeita nem Deus. A viúva não se resigna, ela não se acomoda, ela continua insistindo, batendo, tocando, chamando, até que o juiz atende. Jesus não tem nenhuma cerimônia de comparar o modo como Deus age, o modo como Jesus virá, com a ação de Deus, muito marcada por comportamentos humanos, às vezes até negativos. Um ladrão noturno, um administrador desonesto, um juiz iníquo. Mas Jesus argumenta tirando as consequências. Em palavras técnicas se diz a minori ad maius, isto é, do menor para o maior. Indo do menor para o maior, Jesus acrescenta um plus na interpretação. Se aquele juiz que é iníquo, é injusto, agiu daquela forma, fez justiça à viúva somente para se ver livre dela. Ora, se aquele juiz mau é capaz de fazer justiça à mulher, mesmo que seja para se ver livre dela, muito mais Deus. Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam por ele dia e noite? Claro, Deus fará justiça e sem demora. É nesse contexto que Lucas insere a reflexão sobre o fim dos tempos. É bonito encontrar esta certeza. Deus é o justo juiz. Ele nos fará justiça e julgará a nossa causa com retidão. Ele é o defensor dos fracos, dos oprimidos, dos pobres, dos desvalidos. É Jesus, o promotor da paz, da justiça e da concórdia. É como se as comunidades lucanas dissessem: por que o Senhor está demorando? Por que será que Ele não escuta logo a nossa prece? E as comunidades estão muito marcadas pela perseguição e pela dor, até pelo martírio. Nossa impaciência não consegue compreender o aparente silêncio de Deus. Não consegue. Ele nos escuta. Continuemos então firmes na perseverança. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Os tempos de Deus não são os nossos. Deus não escuta no tempo dele. Deus escuta para o nosso bem. Mais uma vez, como ontem, Jesus conclui com uma frase enigmática. Ele diz: o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? O Filho do Homem, na parousia, será que encontrará comunidades pastorais, grupos, movimentos vivos, entusiasmados, verdadeiramente cristãos, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que oram e esperam no Senhor? Será? Como se percebe, então, se a oração tem fundamento na fé ou simplesmente na adesão a uma ideia, a uma pessoa, a uma espécie de mestre de cerimônia que o leva para cá e para lá? A palavra de Deus de hoje quer nos dizer uma coisa muito simples: oração, oração, oração. Oração incansável, na fé, na esperança, no Senhor que vem. E a nossa capacitação nos conduzirá a outra oração, levando em conta os sofrimentos, as misérias, as marcas, o povo de um coração rasgado, inclusive pela fome, tão sofrido e tão abandonado. Sejamos de fato pastores com cheiro de ovelhas, para deixarmos o conforto das nossas casas e irmos ao encontro dos irmãos que se extraviaram e estão cansados e abatidos.
Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.